Existe um tratado que sobreviveu a 4 guerras, a 2 bombas nucleares apontadas de um lado para o outro e a 65 anos de desconfiança entre 2 vizinhos armados. Em abril de 2025, esse tratado morreu, e semanas depois, os portões de uma barragem no norte da Índia se fecharam, e o nível de um rio inteiro caiu do outro lado da fronteira. Nenhum tiro foi disparado, nenhum soldado atravessou a linha, e mesmo assim, um país de 250 milhões de pessoas sentiu a mão do vizinho apertando a sua garganta. A água é mais valiosa que o petróleo, e diferente do petróleo, ela não pode ser transportada em escala, não pode ser substituída, e não pode ser conquistada por nenhum exército. Você pode ocupar um campo de petróleo, você não pode ocupar um aquífero. E neste vídeo, você vai entender por que a próxima era da geopolítica não vai ser disputada com mísseis, e sim com comportas. 20 de janeiro de 2026, sede das Nações Unidas, em Nova York. Um relatório é apresentado no púlpito do porta-voz do secretário-geral, e ele carrega uma palavra que nunca tinha sido usada de forma oficial: falência, junto com a palavra bancarrota. O documento declara que o mundo saiu da era da crise hídrica e entrou na era da bancarrota hídrica global, e a diferença entre essas palavras é tudo. Estresse hídrico é pressão alta que ainda pode ser revertida. Crise é um choque agudo que pode ser superado. Bancarrota é quando você gastou a poupança inteira e não existe mais como recomprar o que se foi. O autor do relatório, o pesquisador Kaveh Madani, usou de propósito a linguagem das finanças. A humanidade não está mais vivendo dos juros da água do planeta, está queimando o principal: aquíferos, geleiras, lençóis que levaram milhares de anos para encher. E o tamanho da conta assusta. O valor econômico da água e dos ecossistemas de água doce chega a 58 trilhões de dólares por ano, o equivalente a 60% de toda a economia mundial. Até 2050, quase metade do produto interno bruto do planeta pode estar em áreas de alto risco hídrico. Hoje esse número já passa de 10%. 3 bilhões de pessoas vivem sobre reservas de água que estão encolhendo, e cidades inteiras, como Jacarta e Bangkok, afundam de verdade porque o solo debaixo delas foi drenado. O relatório caiu justamente na semana de Davos, entre as maiores fortunas do planeta. Gerou painéis, discursos e aplausos educados. Nenhum mercado se mexeu. O mundo foi informado da própria falência e decidiu não ler o extrato. Agora volte ao tratado do começo, porque ele é o caso mais perigoso do planeta. Em 1960, com mediação do Banco Mundial, Índia e Paquistão dividiram os 6 rios da Bacia do Indo, 3 rios para cada lado. O acordo sobreviveu à Guerra de 1965, sobreviveu à Guerra de 1971, sobreviveu ao conflito de Kargil em 1999, quando os 2 lados já tinham a bomba atômica, sobreviveu a todas elas, até que, em abril de 2025, um ataque terrorista na Caxemira deixou 26 mortos, e a Índia respondeu com uma arma que nenhum radar detecta. Colocou o tratado em suspensão pela primeira vez na história. O chanceler indiano foi direto: o tratado seguirá suspenso até o Paquistão abandonar de forma total e irreversível o apoio ao terrorismo transfronteiriço. Islamabad respondeu chamando a suspensão de ato de guerra. Para entender o desespero do outro lado, bastam 3 números. 80% das terras áridas do Paquistão são irrigadas pelo sistema do Indo. A agricultura sustenta cerca de 2/3 da população, e mais de 1/4 da eletricidade do país nasce nas hidrelétricas desses rios. O Paquistão é, na estrutura, um país seco atravessado por um rio que nasce do lado de fora. E quem controla as cabeceiras desse rio é exatamente o país com quem ele já travou 4 guerras. Não precisa de tanque, não precisa de avião, basta fechar a comporta. E o que aconteceu depois da suspensão mostra como essa arma funciona. Devagar, por documentos, sem nenhuma cena de guerra para as câmeras. Em janeiro de 2026, a Índia aprovou sozinha um novo grande projeto hidrelétrico num dos rios que, pelo tratado, deveriam ficar sob controle do vizinho. Em maio, a Corte de Arbitragem de Haia decidiu que o acordo impõe limites obrigatórios sobre quanto a Índia pode represar. A resposta de Nova Delhi coube em 2 palavras: nulo e sem efeito. Para a Índia, aquela corte é ilegítima, e o tratado segue em compasso de espera enquanto durar o que ela chama de apoio paquistanês ao terrorismo.
Do outro lado, o comandante do exército paquistanês avisou num jantar formal na Flórida que qualquer represa nova será destruída com 10 mísseis, porque o rio, nas palavras dele, não é propriedade particular de ninguém. E aqui entra o detalhe que fecha o circuito do medo. Rio acima do próprio território indiano, quem controla as nascentes de outro grande rio da região é a China, e Pequim já foi acusada publicamente de usar essa posição a favor do Paquistão. O país que fechou a torneira do vizinho descobriu que também vive debaixo de uma torneira. Na geopolítica da água, todo estrangulador tem um estrangulador morando rio acima. Agora atravesse o mundo até o rio mais famoso da história. O Egito tem 107 milhões de habitantes e 93% do território é deserto. Toda a civilização egípcia, do faraó ao arranha-céu, vive espremida na margem de um único rio. Só que o Nilo não nasce no Egito. E em setembro de 2025, a Etiópia inaugurou rio acima, a maior hidrelétrica da África, uma barragem de 5 bilhões de dólares, com um reservatório maior que a cidade de Londres. A capacidade dela guarda 74 bilhões de metros cúbicos de água. O Egito inteiro consome cerca de 55 bilhões por ano, ou seja, cabe mais de um ano inteiro de consumo egípcio dentro daquele único lago. E o detalhe que muda o tabuleiro: a Etiópia construiu sem pedir licença, financiada pelo próprio povo, com títulos comprados por cidadãos e empresas, começando as obras em 2011, exatamente quando o Egito estava mergulhado em revolução. O Cairo pressionou, Washington pressionou, e a barragem foi inaugurada mesmo assim, porque na física de um rio existe uma regra que nenhuma diplomacia revoga: quem está rio acima decide primeiro. O Egito já reduziu a produção de arroz, já perfurou mais de 5.000 poços, já construiu a maior estação de tratamento de água do mundo, mas nada substitui um rio que nasce em território estrangeiro. Se você acha que isso é problema de país pobre, olhe para o rio que construiu o oeste americano. O Colorado abastece dezenas de milhões de pessoas. Sem ele, não existe Phoenix, não existe Las Vegas, não existe a agricultura que enche as prateleiras da Califórnia. E o rio está morrendo sem nenhum inimigo externo. A neve das montanhas rochosas, que é a nascente de tudo, chegou a marcar apenas 1/4 da média histórica. A fonte está falhando na origem. Debaixo do chão, a conta é ainda pior. A bacia perdeu quase 28 milhões de acres-pés de água subterrânea em pouco mais de 2 décadas. É o equivalente a esvaziar o maior reservatório dos Estados Unidos inteiro, só que de um cofre que não enche de volta. O Arizona já perdeu 18% da sua cota de água pelo 3º ano seguido. O México, que recebe água por tratado desde 1944, também recebe menos. E as regras federais que governam o rio inteiro expiram em 2026, sem que exista acordo pronto para substituí-las. Aqui não há vilão de fronteira. Há uma civilização construída sobre um pressuposto falso, o de que haveria água infinita dentro de um deserto. O ajuste de contas não vem de um exército, vem da própria nascente. E se alguém ainda duvida que já se mata por água, existe um lugar onde isso deixou de ser teoria: o Vale de Fergana, na Ásia Central, onde 3 países nascidos do colapso soviético se espremem sobre os mesmos rios. A geografia armou uma armadilha perfeita. Os países de cima, com montanhas e geleiras, querem represar a água para gerar eletricidade. Os países de baixo precisam dela solta para irrigar o algodão e o trigo que sustentam suas populações. Na era soviética, uma autoridade central decidia quem recebia o quê. Quando a União Soviética caiu, sobraram fronteiras mal resolvidas e interesses opostos sobre a mesma torneira. Em abril de 2021, uma disputa em torno de uma instalação de captação de água virou tiroteio e deixou mais de 50 mortos. Em setembro de 2022, um novo confronto na mesma fronteira, agora com tanques, artilharia e drones armados, passou de 100 mortos. Em março de 2025, veio um acordo histórico de fronteiras, com protocolos até para a operação das hidrelétricas, um passo real de paz. Mas em junho de 2026, uma análise da Jamestown Foundation cravou: a escassez ficou severa demais para ser resolvida só por acordos de partilha. Traduzindo o idioma dos diplomatas, os papéis não estão dando conta da física, a água está acabando mais rápido do que as assinaturas conseguem secar. Existe ainda uma terceira forma de perder a água:
e ela não precisa de guerra nem de seca. Na região de Ogoniland, na Nigéria, comunidades inteiras bebem de poços onde um agente cancerígeno aparece em concentração muito acima do limite seguro, 900 vezes acima do padrão. A água que sai dali é mais veneno do que líquido, e ela não ficou assim por acaso. Uma gigante petrolífera anglo-holandesa operou na região por 35 anos e deixou para trás mais de 120 derramamentos registrados desde 1989. Só em 2024 a Nigéria registrou 589 novos vazamentos de petróleo, cada um alcançando riachos, lençóis freáticos e áreas de pesca. A limpeza prometida há mais de uma década segue apenas no papel. As comunidades levaram o caso à justiça britânica e conquistaram, em 2025, o que a Anistia Internacional chamou de última chance de justiça. Mas mesmo que vençam de vez, há algo que nenhum tribunal devolve. Um aquífero envenenado não aceita indenização. A água morta não volta com sentença. E é isso que esse caso ensina para o resto do planeta. Dá para perder a água para sempre sem que um único tiro seja disparado. Junte agora os 4 tabuleiros: o subcontinente indiano, o Nilo, o Colorado e o delta nigeriano. Nenhum deles é sobre falta de chuva. Todos são sobre quem tem a mão na comporta. Da bacia do Indo vem o primeiro princípio. Você não precisa invadir ninguém, basta controlar a nascente. Do Nilo vem o segundo. Quem está rio acima decide primeiro e nenhum tratado revoga a gravidade. Da Nigéria vem o terceiro, o mais definitivo. A água que morre não volta. E é isso que separa a água de todos os outros recursos estratégicos. Petróleo tem substituto, tem transporte, tem estoque. A água é local por natureza, e quando ela acaba onde você vive, não existe importação que salve uma cidade inteira. A ONU declarou a falência, e a comparação financeira esconde uma diferença cruel. Falência de banco tem resgate, tem socorro, tem impressão de dinheiro. Não existe impressão de água. Não existe pacote de emergência para um aquífero que levou milhares de anos para encher. As projeções da própria ONU mostram entre 2 e 3 bilhões de pessoas já em escassez, pelo menos um mês por ano, e quase metade da economia mundial em zonas de alto risco hídrico até 2050. Não é o futuro distante, é a década em que você está vivendo agora. Você pode ocupar um campo de petróleo, você não pode ocupar um aquífero, nem uma geleira, nem uma nuvem de chuva. E quando um tratado que aguentou bombas atômicas não aguenta a era da falência da água, a mensagem é clara: entramos num território que a humanidade nunca pisou. E ninguém, em nenhuma capital do mundo, sabe ainda como se sai dele. Essa é a parte mais honesta que este canal pode te dizer.